Santos, que é hoje a presidente da Frente Parlamentar de Cultura do Congresso Nacional. Boa tarde. Quero também aqui saudar e parabenizar a iniciativa da nossa Comissão de Cultura, presidida pela deputada Jandira Fegali, de realizar essa audiência tratando desse tema, e saudar aqui todos os outros componentes da mesa, né, que esse esforço que a gente fez lá na Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática vai ao encontro desse debate que está aqui sendo formulado, e eu que sou a relatora da subcomissão que trata de financiamento do que a gente chama de mídias alternativas. Um debate como esse só faz agregar ainda mais para que a gente consiga fazer um relatório à altura. Na verdade, Jandira, essa subcomissão ainda não encerrou os trabalhos, porque nós pegamos um ano de eleição. Então, no segundo semestre, praticamente, a subcomissão, né, e o próprio Congresso teve um funcionamento muito atípico, né, ou típico em função dos anos da eleição, né, mas que a gente ainda está nesse esforço. A gente realizou uma audiência pública aqui no Congresso Nacional, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, e estamos preparando um em Pernambuco, outro aqui também em Brasília, para podermos terminar o relatório, que a meta que a gente estabeleceu em junho, nós termos esse relatório terminado. Eu quero registrar aqui também a presença do diretor da empresa pernambucana de TV, Roger de Renault, que está aqui entre nós, né, prestigiando também essa, e todos os outros os que já foram registrados aqui também, a minha saudação, né, da TV Comunitária de Caxias e todos os outros que aqui se fazem presentes nessa audiência. Na verdade, a gente não tem como falar desse debate do financiamento sem falar do sistema de comunicação que nós temos no país. Eu já vi Nelson Breve, nosso diretor-presidente, várias vezes em audiência pública em Pernambuco, e também eu tive o prazer de ter a presença de Nelson Breve no dia que o governador Eduardo Campos instalou, né, a empresa pernambucana de TV, se eu não me engano, uma das pioneiras no Brasil, no modelo da EBC, né? E eu digo isso porque eu fui secretária de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, no governo do Eduardo, e foi lá que a gente criou, e a TV Pernambuco era ligada a gente, foi lá que nós criamos o grupo de trabalho, que foi presidido por Roger de Renault, que culminou com a empresa pernambucana de TV, né? Bem, essa questão do financiamento, ela tem como dos seus gargalos o próprio modelo, né, o sistema de comunicação no nosso país. Na Constituição brasileira, ele deveria ser compartilhado entre sistema público, privado, né, e estatal. No entanto, o que prevalece é o modelo comercial. Então, não há como debater esse assunto sem questionar esse modelo, né, cujo a faceta mais perversa é a questão do monopólio da mídia brasileira. Nosso país tem uma população de mais de 190 milhões de habitantes, mas o sistema brasileiro de comunicação está concentrado nas mãos de poucas famílias. Então aí está os donos da mídia do Brasil, pode passar. O Grupo Marinho, né, da Globo, que tem 17 TVs e 20 rádios, a Bandeirantes, 9 TVs e 21 rádios, a SBT, 9 TVs, 5, e por aí vai. O Grupo Abril, 60% do mercado editorial, o Grupo Mesquita, Folha de São Paulo, 14 TVs, pode passar. E é bom dizer que esse não é um modelo recente no país. Ele tem essa característica, né, desde a época de Chateaubriand. Chateaubriand, quando morreu, tinha 90 empresas, que foi no início da década de 70. Não, 60. Década de 59. Tá. Então, tinha 98 estações de rádio, 12 revistas infantis, dezenas de jornais,
E sempre foi assim, né? Não era só o modelo, não era só dono de mídia e entretenimento. Era também de bancos, no caso aqui não era de banco, mas de castelo, de fazenda, de laboratório farmacêutico, né? E o Chateaubriand foi responsável pela primeira TV do Brasil, a TV Tupi, dono do maior conglomerado de mídia da América Latina. O Vinícius Lima, que é o professor da UNB, né? Pode passar, ele diz exatamente isso. O que está realmente em jogo quando se trata das relações entre mídia e política é o processo democrático, as distorções de poder provocadas pelo desequilíbrio histórico entre os sistemas privado, público e estatal da radiodifusão, pela concentração da propriedade e a vinculação dos grandes grupos da mídia com oligarquias políticas regionais e locais. Eu fiz aqui um levantamento que eu vi de 1995, que dizia o seguinte: das 302 TVs que existiam, 94 pertenciam a alguma liderança política local. E das 2.908 rádios, 1.169, quase metade, né, era de concessão de algum poder político local. Né? Aí vem o arcabouço legal, a Constituição, o artigo 220, 200... pode passar, viu? O arcabouço aí o artigo 220... o parágrafo 2, que é vedada toda e qualquer censura de natureza política e ideológica. O artigo, no parágrafo 5º, pode passar. Os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Quer dizer, está aqui na Constituição brasileira, né? Explicitamente no parágrafo 5º do artigo 220. E a questão da nacionalidade das empresas, do artigo 222. Aí vem o arcabouço legal. O Código Brasileiro de Telecomunicações, pode passar, que é de 62, Lei Geral de Comunicações, que é 97, Lei da Radiodifusão Comunitária, que é 98. Em 97, quando o Fernando Henrique privatizou o setor de telecomunicações, para privatizar o setor de telecomunicações, ele teve que emendar a Constituição brasileira. A força, né, dos meios de comunicação era tão grande que naquela época, mesmo que a intenção principal era emendar a Constituição para privatizar o setor, existia na mudança iniciada pelo governo Fernando Henrique a formação de 2 órgãos reguladores, a Anatel e a Anacom. A Anatel passou, mas a Anacom não passou. Hoje no Brasil nós temos Anatel, ANA, ANTAC, ANAC, ANP. Nós temos agência reguladora para todo tipo de concessão pública. Só não temos para a comunicação. Por isso esse esforço dessa luta, né, de regulamentar. E olha que os órgãos pode passar. Os órgãos reguladores não é muito se discute, né, que isso seria um ataque à liberdade de expressão. Ora, ataque à liberdade os que acusam a falta de liberdade de expressão são exatamente os que praticam a falta da liberdade de expressão, já que concentram a informação. E os órgãos reguladores são um fenômeno só nos Estados Unidos, que se autoproclama o país da liberdade. Ele é um órgão que existe desde 1934, né? E mais, ele converge telefonia, rádio e TV. Isso não acontece só nos Estados Unidos, é no Reino Unido, é no Canadá, é na Bélgica, é no Uruguai, é no Portugal, na França, Espanha e Argentina. Eles têm órgão específico para o setor de audiovisual, né? Então, essa é uma necessidade, né? Para que, inclusive, a gente possa debater o destino dos recursos, dos fundos que nós queremos criar, ou mesmo de conteúdo regional, né? Ou seja, da política, né? Editorial até. É preciso se haver um órgão democrático, né? Um conselho que possa debater os conteúdos, né? E tem esse debate que já foi explorado aqui pelos nossos debatedores. A questão da internet, né, que sem dúvida abre um largo caminho, né, para que se confronte e que se realize debate de ideias, mas todos nós sabemos os limites disso. Não tem nem comparação, a escala que isso tem, porque
por exemplo, alguém que queira fazer algo investigativo, isso tem que ter dinheiro. Alguém que queira produzir conteúdo de rádio e TV, isso tem que ter dinheiro. Então, não há como dizer que... Eu me lembro que em alguns debates, alguém dizia, não, esse problema do monopólio é fácil, basta pegar o controle remoto que a gente muda. Ou então, com a internet, nós temos... Isso tudo é um discurso falacioso, porque, na verdade, nós temos... isso não pode ser visto no plano individual. Isso é uma questão de direito, não é, básico do cidadão e que precisa ter em escala o alcance que os meios comerciais é quem garante. Pode passar. Pode passar também. Pode passar. Aí está aí a questão do financiamento, não é? O governo federal investiu em 2012 161 milhões em propaganda oficial, repassados para emissoras de TV, jornais, revistas, rádios, sites e blogs. Desse total, 111 milhões se concentram em apenas 10 empresas. A maioria eram TVs. Pode passar. Aí foi o debate que nós fizemos aqui em audiência pública. Então vamos... O que a gente conseguiu sistematizar até agora, né, na nossa comissão. Pode passar. Então tem aí alguns eixos e propostas que Nelson Breve aqui levantou algumas, que Paulo também levantou algumas, objetivas, né, sobre esse debate do financiamento. Então a gente cita aí a combinação de venda de espaços publicitários e investimento direto do Estado, a regulamentação dos critérios para a distribuição da publicidade oficial, alterações da regra do FUST, de modo a permitir a universalização da banda larga. Aliás, isso está na Lei Geral das Telecomunicações. A implantação de política nacional de fomento à produção popular. Pode passar. Empresas concessionárias de rádio e TV imunes de pagamento de ICMS desde 2003 deveriam contribuir por meio de uma contribuição de intervenção do domínio econômico, o CID, que incida sobre o total de suas receitas e seja revertido para o Fundo de Fomento à Radiodifusão, não só de suas receitas, mas também pelo espectro que eles usam, que deveria ser cobrado também. Imposto progressivo nos preços da venda de aparelhos de rádio e televisão superiores a 29 polegadas, recurso do Fistel, criação do Fundo Nacional Estadual de Comunicação, criação de lei de incentivo aos meios de comunicação alternativos. Aí está o BNDES, Luciane está aqui. Por sinal, Luciane, eu fico feliz de ver uma mulher, quando eu vejo representante do BNDES na frente da indústria, né, que ela estava lá também, na frente parlamentar da indústria, eu fico feliz, né, de ver no maior banco de fomento, um dos maiores bancos de fomento do mundo, né, tem uma mulher que vem sempre representar, debatendo os assuntos e a perspectiva do BNDES. Uma das ideias é a gente também incluir no financiamento da mídia alternativa no programa Promídia do BNDES. Né? Esse é um assunto que a gente pode, com calma, debater depois. Ampliação dos fundos setoriais de apoio e fomento e produção de conteúdo audiovisuais. Tarifa diferenciada dos Correios. Pode passar. Aí, veja, nós estamos também na subcomissão levantando PL por PL. Por quê? Numa perspectiva de a gente não achar que nós vamos inventar a roda, né? Nós vamos partir do que já existe em debate, em formulação, em proposição aqui na casa. Para vocês terem uma ideia, são mais de 20 projetos de lei que tratam do financiamento de mídia. Nós estamos, nesse momento, na subcomissão, nos debruçando sobre esses PLs que tramitam na casa, para aproveitar o que há de melhor nessas proposições, para que a gente consiga fazer um enxugamento do que é mais importante para aproveitar no nosso relatório. Muito do nosso relatório é fruto do debate que já existe na sociedade. A Conferência Nacional de Comunicação, o Grupo Intervozes, vários outros, têm colaborado muito na subcomissão. Porque, afinal de contas, a Conferência Nacional de Comunicação foi em 2009, uma grande iniciativa ainda do governo Lula, e que nós queremos e pressionando para que saia do papel. Não é?
Essa é uma questão que nós aqui debatemos com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, quando esteve na Ciência e Tecnologia. Eu fiquei feliz porque Paulo Bernardo disse que era a favor do marco regulatório. Então eu perguntei a ele quando é que o governo vai mandar para casa, né? Já que existe a posição política de ser a favor, mas é preciso tirar a consequência dessa posição e nós cobramos isso. Então, eu termino, né, dizendo o seguinte: nós estamos então nessa fase, né, de sistematização de tudo que há na casa de proposição e de projeto de lei que trate dessa questão. Quero aqui registrar também que para o meu partido, PCdoB, esse debate da reforma dos meios de comunicação, para nós, é estratégico. Está, inclusive, dentro do nosso programa de partido, como das reformas estruturantes. E dizer que, apesar de toda a dificuldade, vale a pena, não é, lutar por isso. Está aí os exemplos do blog da Petrobras, que deu uma grande resposta na época, não é, aos jornais. Apesar do grande combate, apesar da grande campanha que se fez em 95, né, para atacar o nosso presidente Lula, com o que hoje, né, se chama de mensalão. Nós tivemos a vitória, tivemos em 2012 das nossas forças, né, das forças políticas que dão sustentação a esse governo, e que figuras como aqui Ney falou, jornalistas dos grandes meios de comunicação que procuram ter suas opiniões próprias, formular suas ideias, a exemplo do Paulo Henrique Amorim, do Azenha, né, recentemente, são exemplos que revelam que nós temos homens e mulheres muito capazes nesse meio de comunicação e que poderiam estar dando outra contribuição à nação, com suas opiniões, com suas ideias, se a gente tivesse de fato mais liberdade, né, de comunicação no nosso país. Então, eu agradeço, era isso, obrigada. Obrigada, deputada Luciana, pela contextualização, pelo resumo inicial do trabalho lá da subcomissão. Achei importante, porque é um trabalho de uma outra comissão que trata do tema e a gente integra com o trabalho desta comissão pelo esforço que essa comissão também inicia nesse momento. Quero registrar que isso foi ideia de Jandira, que eu só lá fiz valer. Então, essa é a discussão que nós estamos fazendo aqui. E que nós queremos começar com o BNDES, porque o BNDES tem que ter papel nisso. Isso não impede que a próxima conversa seja com a SECOM e que as outras sejam até com outros bancos outorgados e que a gente traga a Petrobras e traga os outros. Mas nós temos que começar por algum lugar e a primeira é com o BNDES, né? Eu vou passar aqui para os membros da mesa. A deputada Luciana tem que sair, quer dar suas considerações finais, e em seguida BNDES. Vamos lá, Luciana. De fato, o tempo todo aqui, o pressuposto que a gente parte é que está na Constituição brasileira que o sistema de comunicação no Brasil deveria ser complementar, estatal, público e privado. Mas, na prática, Stepan, Jandira disse, não é uma dicotomia, mas é perverso. É perverso, é preciso ser enfrentado. Porque não pode ter esse grau de monopólio e oligopolização. Porque isso mexe nos valores, nos costumes, no jeito de ser, porque é um pensamento só. É uma linha editorial. É óbvio que na hora que um grupo ou uma pessoa é dono de vários veículos, né, cruzado, vertical, todo tipo de cruzamento de propriedade privada, é óbvio que isso vai determinar um conceito, não é? Uma percepção de vida, de mundo, de opção. E essa perversidade nós temos que enfrentar para o bem da democracia brasileira. E daí a gente não há como permear qualquer que seja a discussão sobre financiamento que não se mexa na matriz daquilo que veio a ser a perversidade do modelo de comunicação que nós vivenciamos no Brasil. É claro que nesse ponto eu concordo com você, Stefan, que por outro lado falta mais demonstração de vontade política para poder fortalecer o sistema público.
acho que foi criado, né, foi debatido, a EBC, a Conferência de Comunicação, mas é preciso tirar consequência dessa vontade política, de fazer valer uma estrutura que esteja ao alcance das possibilidades que tem, porque não falta gente, capacidade técnica, né, quadro, para poder fazer valer um sistema público mais pujante. Eu acho que falta, de fato, decisão e vontade política. E é para isso que a gente está aqui pressionando e forçando para que a gente fortaleça esse polo que é público, que é diversificado, que é plural e que precisa ter espaço para isso. Eu, aqui, por exemplo, por isso que não no sistema de mídia alternativa, e Jandira falou dessa questão do BNDES, mas aqui a gente procura diversificar, porque a nossa intenção, no final desses trabalhos, não é só a gente abordar a discussão em termos de proposições, de projetos de lei, ou só o BNDES, mas a gente precisa debater a Lei Geral de Comunicação, como é que as telecomunicações não cumprem o que está previsto na lei, o recurso do Fistel, o recurso do FUST, né? E os fundos de comunicação público, estadual, nacional, como aportar, ou seja, há um mosaico de possibilidades e acho que nós temos que trabalhar em todas as frentes, seja a frente da legislatura, seja a frente da conversa direta com os meios de comunicação, com o Ministério da Comunicação, com o Ministério da Cultura, ou seja, com todas aquelas possibilidades que nós temos para poder fazer valer uma política mais arrojada que responda às nossas expectativas. E porque não pode permanecer, só a Globopar, o ano passado, o ano 2012, o faturamento líquido foi 12,6 bilhões. Poucas empresas brasileiras cresceram tanto. Isso numa época de crise. Né? E de anúncio de utilidade pública foram 50 milhões para a Globopar. E essa é uma empresa que abandonou há muitos anos outras ramificações. Banco Roma, hoje basicamente é mídia, entretenimento e comunicação. Então essa concentração ela é perversa. Nós temos que buscar mecanismos que democratizem de fato o financiamento e esse grande negócio que é a comunicação, para que de fato a gente tenha um regime mais democrático. Eu só quero pedir desculpas, porque não vou poder ficar até o fim, porque infelizmente aqui na casa é uma loucura. Agora mesmo está tendo a votação do requerimento meu do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, eu tenho que correr para lá. Mas eu gostaria, que eu estou vendo agora, a Indira Amaral, que foi também presidente da TV de Aracaju, também seja muito bem-vinda. Foi uma grande competente gestora daquela TV, mudou muito a face da TV, as características da TV lá de Aracaju e de Sergipe. Um grande beijo, firme na luta e um bom trabalho para todos. Obrigada, deputada Luciana. Eu vou passar para a deputada Luciana Gorgulho e lembrar que essa, como Comissão de Cultura, eu estava comentando aqui com o Nelson Breve como pensar a diversidade cultural brasileira se não tem diversidade de meios de comunicação. Não aparece. Eu me lembro, eu cheguei no Acre e o pessoal estava com o sotaque do Leblon, do Rio de Janeiro. Aí não dá, porque são as novelas que aparecem lá, né? Então é difícil. Vamos lá. Oi? Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria